E mais uma vez nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus para estudarmos, termos o privilégio de estudarmos, de estarmos aos pés do Espírito Santo para aprendermos a respeito das coisas que hão de acontecer, porque o tempo está próximo. É um livro que tem promessas de bênção para quem estuda, lê e guarda. E nós estamos já no meio do livro de Apocalipse, já avançando um pouquinho depois do meio do livro de Apocalipse. Nós estamos entrando no capítulo 13. Né? E eu gostaria que os irmãos me acompanhassem na leitura de um trecho. Começando de Apocalipse 12, 17, nós vamos até o 13, 10. Apocalipse 12, 17. Está todo mundo aí? Amém? Diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher, que é Israel, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. O dragão se põe em pé sobre a areia do mar. Consequência, verso 13, verso 1 do capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão, que é Satanás, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. 3 coisas. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada à besta uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, 3 anos e meio, segunda metade da tribulação. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. É meio que o nosso versículo de hoje realmente é o 3. Mas eu estou meio que buscando e resgatando aqui um pouquinho do finalzinho do 12. E o que nós já até falamos na semana passada a respeito do 13, nós não vamos repetir, que nós estudamos os versículos 1 e 2, só para relembrar os irmãos o seguinte: Satanás, ele está perdendo esse jogo. Ele tentou destruir o filho varão, nascido de Israel, que é Jesus Cristo. Nós vimos algumas semanas atrás os inúmeros esforços que ele empreendeu na tentativa de impedir a vinda do Messias,
E uma vez que o Messias veio de impedir que ele cumprisse o seu ministério, e até de matá-lo, e insinuações, e usou Herodes. Então ele perdeu essa batalha. Ele perde também, ele toma mais um gol de Deus, quando ele perde a batalha para Miguel, alguém que havia sido um subalterno dele, que agora é enviado por Deus como que para mostrar a tolice da arrogância, da pretensão de o diabo, de Satanás, ao pretender ser igual a Deus. Aí ele envia um arcanjo chamado: quem é semelhante a Deus? Ninguém. E um subalterno de Deus vai e tira Satanás do Epi-Ouranon, né? Que são os céus atmosféricos, que a gente estudou lá em Efésios 6, por ocasião da guerra espiritual, que nós participamos dela. Não aqui, mas no presente momento. E ele perde a segunda vez. Ele não foi capaz de impedir o nascimento do filho varão rei. Ele não teve forças para resistir a Miguel e seus anjos. Foi expulso, jogado, limitado no seu campo de ação a esse planeta. Em caindo aqui, ele persegue a mulher. Mas a mulher é soberanamente protegida por Deus. Ele é uma serpente que se arrasta, e a mulher que aí saiu é protegida por um Deus que é uma águia com grandes asas. E a águia sobrepuja. Então, nós vimos que ele está timocêntrico, que ele está cheio de uma, não de uma orgue, que é uma ira planejada, que é uma ira que trabalha em função de algo que é consequente e deve acontecer, que é a ira de Deus, que está prestes a ser derramada aqui na segunda metade da tribulação, através das 7 taças que nós vamos estudar a partir de Apocalipse 15 e 16, mas é uma ira timos, é uma reação emocional. Ele está frustrado, ele é perdedor, ele não consegue alcançar os seus objetivos, ele está limitado ao tempo, ele está limitado ao espaço, e então ele fica muito irado. Então ele persegue aquilo que é visível, ele persegue aqueles que não se escondem, aos quais é dada ordem, no versículo 9 e 10 da Apocalipse 13, ordem de não resistir. É um apelo a, como é que é, até eu vi essa expressão, é um apelo à lealdade. Eu vi isso num comentário. O Espírito Santo apela à lealdade dos santos da tribulação e falou: vivam pela fé, confiem em Deus. Se porventura a besta te matar, seja fiel até a morte. Nós vamos ver que existe um paralelo entre quem tem ouvidos ouça aqui do Apocalipse 13 e 9, com aquele quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu até achei interessante o comentário desse pré-milenista. Mais um, eu nunca tinha percebido isso, mais um dos detalhes que mostram que a igreja não passa pela tribulação é que no paralelismo da convocação de Apocalipse 13 e 9, se alguém tem ouvidos, ouça, no seu paralelismo com os 7, quem tem ouvidos o que o Espírito diz às igrejas, lá das cartas que João escreveu, ditadas pelo Senhor Jesus Cristo, às igrejas da Ásia, não tem o que o Espírito diz às igrejas, porque aqui é algo mais amplo, é para quem quiser ouvir. Deve-se resistir à besta. Deus está proibindo que se submeta a esse sistema que ele vai implantar na segunda metade da tribulação. Você tem que perseverar. Você tem que confiar que Deus vai te livrar. E se não livrar, ele vai te ressuscitar. Porque aquele que hoje está assassinando, isso está falando lá no momento tribulacional, um dia vai ser julgado. Então você tem que confiar nisso. Que um dia o homicida, o assassino vai ser morto. E o vai pelo próprio Senhor Jesus Cristo vindo em glória no final da tribulação. Então isso tudo é para que os irmãos contemplem o seguinte: Satanás, ele está irado,
Ele não conseguiu nada com o filho varão, ele não conseguiu nada contra Miguel, ele não conseguiu nada contra a mulher. Então ele vai atrás daqueles que publicamente mostram a sua fé. Mesmo porque nós vamos ver daqui mais algumas quartas-feiras que a segunda besta, que é a besta que emerge da terra, ele é muito astuto. Ele participa do mesmo espírito que o anticristo, que é a besta do mar, participa. Porque o dragão dá grande autoridade. Quem energiza o anticristo, a besta do mar, é o dragão. E a besta que emerge da terra, que é o falso profeta, ele é movido pela mesma energia. Porque ele fala, tem aparência com o poder, mas ele fala como o dragão. Então o dragão também é o motor de arranque dele, é o energizador dele. É uma trindade, eles trabalham em conjunto. E com a sagacidade que o dragão, a antiga serpente, dá para o falso profeta, ele implanta um sistema em que ninguém pode se esconder. Ele faz uma imagem à besta, exige adoração universal e cria um sistema de identificação do qual ninguém pode se ocultar. Você tem que ter um sinal em partes do corpo que são extremamente visíveis. Na mão e, no caso de você ser canhoto, na testa. Então você vai ter que mostrar de qualquer maneira que você é um escravo da besta, que você é um adorador da besta. Isso é público, é algo público. O testemunho é uma coisa pública. Isso é válido para aquele que é testemunha de Jesus Cristo, como aquele que é testemunha do anticristo. Então o testemunho foi e sempre será, em especial na tribulação, algo público. E quem é adorador da besta é visível, está lá na testa, 666. É algo que o falso profeta vai elaborar. Ele vai ser sagaz nesse sentido. Aí você está na rua, você é um crente perseguido, você faz parte do restante da descendência da mulher, você é um crente tribulacional, bateu o olho e já sabe, ele não tem marca na testa, ele não tem marca na mão, ele não é nosso. Igual eu já vi um filme desse tipo, de umas peninhas que vem caindo do espaço assim, você já viu? E as pessoas vão se desintegrando e um substituto o substitui. É um filme de ficção, é bem interessante, me piscou só assim. Então, eu não me lembro o nome. Não tem como, quem for crente na tribulação, não tem como se esconder. Não tem como se esconder. São visíveis, são públicos e notórios. Então, é uma presa fácil. É atrás desses que ele vai manifestar a ira dele. Eu não pude nada com Jesus Cristo, eu não pude nada contra Miguel, eu não pude nada contra Israel. Então eu vou atrás do crente. Eu vou atrás daquele que é fiel, que não tem direito de resistir, de revidar. Então a presa fácil. É um leão contra uma ovelha. Né? Então Satanás, ele tem um duplo objetivo para a segunda metade da tribulação. Perseguir e matar o restante da descendência da mulher, perseguir e matar os crentes da tribulação e ser universalmente adorado. Eu tenho lido alguns comentários. Isso que vai acontecer na segunda metade da tribulação é o clímax de um planejamento satânico que vem varrendo milênios. Milênios. Desde Nimrod, desde que ele implantou o sistema babilônico universal de adoração, que se traveste de todas as religiões, tudo trabalha, tudo caminha no sentido de alcançar esse objetivo aqui da segunda metade da tribulação. O planeta me adorando. Eu, o dragão, na pessoa do meu Cristo, a besta. Eu estava pensando aqui sobre a diferença desse, que você citou algo sobre o cristão, aquele que vai acreditar e vai ser visível, que ele acredita no Messias de Israel através da marca na testa. Não somente como Messias, mas como Salvador também. Não vai ter jeito de esconder na tribulação. Agora, comparando com o crente atual,
que muitos, por exemplo, tem muita, hoje na igreja de Jesus Cristo, tem muitos que dizem, eu sou crente, mas não tem como você saber se ela é ou não nascida de novo, né? Porque não tem um sinal, uma marca que fala, esse é uma estrelinha, opa, pim, esse é crente ou não é, né? Então, por isso, hoje, por exemplo, lobos entram no meio da igreja, se faz de cordeiro, de ovelha, né? Como também tem vários perigos hoje que não dá para identificar. Você sabe, às vezes, pela as atitudes das pessoas, se ela é ou não nascida de novo, mas só diante de Deus, porque muitas pessoas fingem, e fingem bem, entendeu? Canta do louvor, faz tudo de acordo com a palavra de Deus, mas não são nascidos de novo. E arrasta multidões, mas a tribulação não vai ter jeito. Posso só fazer uma inserção? Você está falando que hoje em dia não tem como se saber se a pessoa é uma nascida de novo ou não, é um crente ou não. Na realidade, 2 Timóteo 2, que é um texto que eu gosto muito, 2,19, fala que o crente ele tem um selo interno e um selo externo. O versículo diz o seguinte, ó, entretanto o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. A palavra é a mesma, querigma, é selo, o selado do Senhor e o selado do diabo. É a mesma palavra, marca, selo, né? É querigma. O Senhor conhece os que lhe pertencem, por causa da presença do Espírito Santo, é o selo interno. E o selo externo, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ou seja, se você professa, eu sou nascido de novo, não mexe com coisa errada não, porque você está queimando o filme. Primeiro de Jesus e segundo o seu, né? Mas tem, por exemplo, muitas... Ou seja, é a justiça praticada, mas né? tem muitas, por exemplo, pessoas que não conhecem Jesus, que afastam de toda injustiça. É o problema da Laodiceia, a indistinção, a mornidão. Já na tribulação não vai ter jeito. É incrédulo que parece crente e crente que parece incrédulo. Não, o bom humano. É o bom humano, então. Eu conheço pessoas, nós conhecemos pessoas que só falta nascer de novo, mas que eles ficam olhando cada tio. E também tem crente que só falta desnascer de novo, né? É verdade. Então, o que acontece? E já na tribulação não é a mornidão laodicense. E já na tribulação é a marca na testa. Não tem não. Opa! Esse aí é um dos seguidores daquele que... mata. Então, Satanás, ele tem esse objetivo duplo. Perseguir e matar o restante da descendência da mulher e ser adorado universalmente em lugar de Deus. A começar pelos judeus. Porque é lá no santuário do templo de Jerusalém tribulacional é que ele inaugura, ou tenta inaugurar essa adoração universal. Deus não fala, Paulo não falava em Romanos? Eu não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Satanás sempre contrafaçando, né, as coisas que Deus faz, ele faz mesmo. O meu evangelho é para a perdição de todo aquele que não crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Então ele primeiro quer ser adorado universalmente pelo judeu e por extensão pelo resto do planeta. Então ele se coloca em pé na areia do mar e o que ele vê? Ele vê que já tem um cavaleiro branco que já está em cena. É lá, primeiro selo rompido, lá em 6:1. Ele vê isso. Lá desde o princípio da tribulação, que tem um certo líder europeu que já tem tomado uma certa notoriedade. Ele, quando na metade da tribulação, que nós estamos no meio da tribulação, aqui no 13:1, no 12:18, ele se põe em pé em cima da areia do mar e contempla o cenário. Ele está para fazer uma opção de instrumentalização humana para potencializar ao máximo a execução dessa dupla finalidade. Matar os crentes da tribulação e ser adorado pelo planeta. E quando ele se põe em pé sobre a areia do mar, objetivando essas duas coisas, o que ele vê? O que eu tenho para trabalhar? Né? Eu tenho pouco tempo. Eu aprendi através de Apocalipse e Daniel, Satanás pensando, né? Que eu só tenho 42 meses. Então tem que agir rápido. Né? Então o que ele vê? Ele vê que existe um judeu europeu, muito diplomático, de personalidade carismática,
com um discurso bastante persuasivo, um Hitler, né? Inescrupuloso o suficiente para derrubar 3 colegas para atingir os seus objetivos de poder. Opa, isso aí já é do jeito que eu gosto. Já estou gostando desse rapaz. Ele observa que esse cavaleiro do cavalo branco, que até no fim da primeira metade, ele é apenas um líder europeu de uma confederação de 10 nações. Ele é apenas isso, o cavaleiro do cavalo branco. Ele observa que ele lidera uma confederação formada por nações que antes já haviam fazido parte do Império Romano. Ele também vê que esse cavaleiro do cavalo branco, isso é meio que... Ele também vê que esse cavaleiro, que tem um arco sem flechas, ou seja, que usa de argumentação e manipulação diplomática, que é isso que significa o arco que ele tem sem as flechas, ou seja, ele não usa de belicismo. É uma guerra fria, é uma guerra diplomática, é uma manipulação de condições e informações. Ele vai fazer muito uso do militarismo a partir da segunda metade da tribulação. É quando ele vai usar a força bruta. Mas na primeira metade, o arco dele não tem flecha, ele usa mais de manipulação, político, sociopolítico, religioso, geográfico, né? Então, ele observa, ele vê, ali em pé na areia do mar, que esse cavaleiro tem uma aliança justo com o público-alvo de Satanás, que é Israel, a mulher. Opa, duplamente interessante esse rapaz. Ele tem as qualificações que eu preciso, carismático, persuasivo, inescrupuloso, blá, 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 blá. E ele tem uma relação, um contrato assinado com o meu público-alvo. Não tem isso quando alguém vai lançar um produto, ele não faz uma pesquisa de mercado, ele não pesquisa o seu público-alvo para potencializar ao máximo as suas vendas. Ele também falou, opa, esse rapaz, esse cavaleiro, esse líder europeu, ele assinou já um pacto de 7 anos a 3 anos e meio atrás com o meu objetivo final, que é a mulher. E ele observa que esse tratado assinado entre o anticristo e o povo de Israel, ele é baseado em conveniências recíprocas. É conveniente para os dois. Interessa para os dois. É bom para você, é bom para mim. Né? É bom para o anticristo porque ele precisa de suporte financeiro. E o capital judaico é suficiente para dar esse suporte financeiro. Tanto é que eles levantaram e sustentam até hoje a maior potência do planeta, não é? Não é o capital judaico que sustenta os Estados Unidos? E, por sua parte, né, é bom para mim, e o que é bom para você, judeu? Ele oferece para os judeus aquilo que eles anseiam há milênios, há séculos, que é a reconstrução do templo. Nem que isso seja feito à revelia dos árabes. Ele não respeita Deus nenhum mesmo, de acordo com Daniel. Então, o modus operandi desse rapaz que o Satanás estava contemplando na cena político global é que ele trabalha sempre em favor de um bem maior, que é o raciocínio dos grandes ditadores e dos déspotas, né? Que os fins justificam os meios. Se o objetivo final é bom e proveitoso para a maioria, sacrifique-se alguns. Era o raciocínio do Hitler e de vários outros. Então, em favor de um bem maior, que é a salvação da economia europeia, ele derruba 3 dos seus apoiadores. Isso nós vamos estudar em Daniel 7. Né? Que é o chifre, que está na cabeça do animal que é Roma, que derruba 3, e que tem uma boca que fala com arrogância e olhos como de homem. E ele sacrifica esses 3 reis, é que por algum motivo, os acordos e as negociações que o anticristo fez na primeira metade da tribulação, era inconveniente para esses 3 reis, dos 10 que o apoiavam. E de alguma maneira eles tentam travar essas negociações, tentam melar, como se diz, não é melar? Eles tentam melar as negociações do anticristo, os seus acordos, e o meio ideal mesmo é vamos derrubar esses 3 e eu fico só com 7 e já está bom. Né? Isso.
E a tendência é só piorar. Entendeu? Por enquanto está quebrando os pequenos na Europa. Depois vai quebrar os médios. No final, até na beirada, depois vai quebrar os grandão também, que é a Alemanha e etc. Porque vai indo os graúdos, não aguenta ficar sustentando os miúdos por tanto tempo, aí quebra todo mundo. Os últimos a quebrar é a Alemanha, Inglaterra e Holanda. Se não for esses os três, que na minha opinião são. Mesmo porque Gomer participa com a tropa do norte da invasão de Israel. Gomer é a Alemanha, eu creio. E mesmo porque a Alemanha não fazia parte do território do Império Romano na época de Cristo. Mas isso aí já é bem minúcia, que é melhor nem entrar, né? Então, Satanás percebe também, isso aconteceu há pouco tempo atrás, há poucos meses atrás, da ótica de quem está na metade da tribulação. Satanás contemplando o horizonte político global, né? Que existe um enorme vácuo político ali na área do Nordeste europeu, ali no encontro do Cáucaso com o visto, ou seja, aqui, ó, mais ou menos nas fronteiras do que é Polônia, Hungria, os antigos cortina de ferro, aqueles países que ficam ali entre a Europa e entre o antigo bloco soviético. Um vácuo político enorme se forma ali. Não sei se os irmãos já estudaram Ezequiel 37, 38 e 39. Muito interessante, interessantíssimo. Inclusive, por exemplo, são capítulos que dão muito entendimento para o entendimento do estudo da segunda metade da tribulação. Por exemplo, em Ezequiel, vamos dar uma lidinha aqui só num trecho, Ezequiel 38, 11, por exemplo. Aqui, a questão do Ezequiel é o seguinte, Ezequiel 37, só para dar um en passant, fala da situação de Israel nos últimos 2000 anos, atualmente, uma situação de incredulidade entre a primeira e a segunda vinda. Ezequiel 38 e 39 falam da primeira metade da tribulação. O 40 em diante, você já entra dentro do milênio. Então ele meio que faz uma varredura dos últimos dias de Israel. E em Ezequiel 38, 11 primeiro, porque esses povos que formam o conglomerado caucasiano, os russos, ucranianos e etc., são povos que sempre, historicamente, tiveram relação com os árabes. Nem que o anticristo, que é um príncipe europeu, contraria, né, ele sacrifica interesses árabes em favor de interesses judaicos, ele contraria os interesses do Cáucaso, que sempre foram aliados históricos dos árabes. Então, numa demonstração de força e de poder, esses povos do norte, que a Bíblia chama de Gog e Magog, eles se movimentam em direção a Israel, chegam a ficar ali no limite da Jordânia com Israel, prestes a invadir Israel, na intenção de desafiar e de ofender o anticristo, porque o anticristo ele tem um pacto assinado com Israel há 3 anos e meio, de proteger Israel. E Israel financia o anticristo. Num desafio à autoridade do anticristo, Gog e Magog se movimenta belicamente em direção às terras de Israel. Israel está habitando seguro. Observa, eles estão tão confiados na aliança que eles fizeram com o anticristo, que observa que o 38:11. O que o Gog e Magog, o que os povos do Cáucaso estão pensando? 10. Assim diz o Senhor Deus: naquele dia terás imaginações no teu coração e conceberás maus desígnios. E dirás: subirei contra a terra das aldeias sem muros. Virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros e não têm ferrolhos nas portas.
Isso é uma linguagem simbólica que mostra que Israel está confiando na proteção do anticristo. Nem põe, não tem nem fechadura na porta. O anticristo me garante. E eles se movimentam em direção a Israel para destruir Israel, para desafiar o anticristo. Eu estava pensando, você está falando aí sobre esse contexto que você colocou da aliança do anticristo com Israel, e ele vai proteger Israel de tal forma que Israel vai se sentir seguro. E você falando da Liga Árabe, do mundo árabe, com essa sintonia com essa costa aí de povos do norte, Gog e Magog. São aliados históricos. Então agora imagina, agora está pensando, talvez será a construção do templo lá no lugar da mesquita de Omar, vai gerar muitos conflitos de tal forma que esse anticristo vai chegar e vai proteger Israel, e essas nações árabes unirão para vir e ficarão aí próximo da Jordânia, querendo ameaçar Israel, que estará protegido os 3 anos e meio pelo anticristo. A promessa é de 7, e o vai garantir só 3,5. E os 3 anos e o templo estará lá erguido, de tal forma que todos os judeus aí sim vão venerar esse anticristo, como se fosse um Messias. Sim. Né? Então, só pensando que pode ser que a construção do templo que vai gerar essa animosidade. É isso. E o anticristo vai estar soberano, protegendo Israel. E para Israel, opa, esse é o Messias nosso, olha o templo aqui. Ergueu o templo novamente. Que é o que eles esperavam que o Jesus Cristo histórico tivesse feito na primeira vinda. Livrá-los e protegê-los. Só que alguma coisa acontece. O anticristo não precisa jogar nenhuma bomba. O próprio Deus luta contra Gog e Magog. Deus chama para ele essa briga. A gente vê isso em Ezequiel 38, de 18 a 23, que diz o seguinte: naquele dia, Ezequiel 38, 18, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande. Pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel, um terremoto. De tal sorte que os peixes do mar e as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que rastejam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo, igual aquelas passagens que o irmão gosta de ler, do Josafá, do Gideão. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, farei cair sobre eles, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, isso aí é terminando os primeiros 3 anos e meio. Satanás, ele cai, ele se põe em pé em cima da areia do mar e ele contempla isso, que existe um vácuo de poder que ficou por causa da derrota gigantesca das tropas do norte, vácuo esse que vai ser aproveitado pelo anticristo. Porque eles vieram contra Israel para agredir, ofender e desafiar o anticristo. No que Deus intervém a favor do anticristo, ou seja, a besta vai conseguir com a ajuda de Deus e que Napoleão e Hitler não conseguiram pela força, que é conquistar as estepes caucasianas, que é conquistar o território russo. Napoleão tentou e perdeu para a neve, Hitler também, já leram sobre isso. A batalha de Stalingrado foi terrível, Hitler perdeu milhões de homens guerreando numa luta que não gerava nada. Napoleão perdeu para a neve lá nas planícies, nas estepes russas, o Hitler também. Mas o anticristo não vai precisar nem mover uma palha. Deus vai matar essas tropas. Vai ser tanta gente que vai morrer que vai levar 7 meses para enterrar e 7 anos para queimar as armas. Vai entrar no milênio queimando a arma de russo, de tanta gente que vai morrer. Então,
eu já vi muitíssimos documentários a respeito de Hitler, ele achava que, não Deus, né, mas que o destino histórico estava a favor dele. É nesse momento também que eu penso, que a besta ele vai pensar, eu tenho um destino glorioso e histórico, porque tudo está concordando a meu favor, né? Um inimigo colossal foi destruído sobrenaturalmente, né? Quis o destino assim, o destino está a meu favor. Ou seja, resumindo, até agora, aquele que é o chefe da Confederação de 10 Nações e tem sido um líder da Europa apenas, tem o caminho livre para dominar todo o planeta. A única oposição que vai surgir vai ser por questões de conflitos de interesse lá no final da tribulação. Porque o anticristo manda na Europa. A América e a África são subservientes da Europa. Sempre foram, é imperialismo. Então tá junto, é uma extensão da Europa. O bloco árabe e o bloco russo foram derrotados nas montanhas de Israel. Só ficou o poder chinês lá do outro lado, que só vai fazer oposição ao anticristo, a gente vai ver isso, só lá no finalzinho da tribulação, na última batalha da campanha do Armagedon em Apocalipse 16, que nós vamos dar uma olhada também daqui a 200 anos, quando a gente estiver estudando Daniel 11, que os rumores do Oriente vão deixá-lo perturbado. Então, aquele que até esse momento é o chefe de uma confederação europeia, ele agora tem um vácuo político a ser aproveitado e a oportunidade de dominar todo o planeta, né? O cavaleiro branco, do cavalo branco, que tem feito as suas conquistas usando todos os meios possíveis, agora possuído por Satanás, ele se torna uma Therion, uma besta, uma fera. Essa linguagem, né, aquele que até esse momento ele é um rei, ele é um líder, ele é alguém poderoso, ele é um chifre, ele é um cavaleiro do cavalo branco, Satanás o escolhe e fala, é você que eu vou usar para alcançar meu duplo objetivo de perseguir e matar os crentes e de ser adorado universalmente. Meu escolhido é você. E nós vamos ver que a primeira coisa que Satanás faz com esse escolhido dele é matá-lo. É muito interessante isso, mas para daqui a pouquinho, se der tempo hoje. Satanás mata o instrumento dele para ressuscitá-lo. Mas no momento que Satanás o possui, né, assume, se torna um com ele, esse que é apenas um homem, ele se torna uma besta. Viu? Agora ele é a besta, a Therion, que é uma palavra que descreve o caráter do dragão. Lembra que ele é o grande dragão vermelho. Ele é ativo, cruel e homicida. Grande, ativo, dragão, cruel e vermelho, homicida. Ele é ativo, cruel e homicida. Ele é o grande dragão vermelho. E nem que quando este homem, inescrupuloso e etc., é possuído por aquele que é ativo, cruel e homicida, o grande dragão vermelho, ele se torna a Therion, que é uma palavra besta, que descreve que a partir desse momento ele vai ser brutal, sangrento, descontrolado, selvagem e desumano. É isso que essa palavra quer dizer. Alguém que é brutal, sangrento, descontrolado, desumano e selvagem, que faz as coisas na marra, na força, na brutalidade, né? Então, ele é a aposta de Satanás. Na realidade, essa configuração sociopolítico-geográfica que eu acabei de descrever aqui, já vinha sendo manipulada e orquestrada por Satanás desde o início da tribulação. Porque a palavra que está traduzida aqui em Apocalipse 13, vi emergir do mar, subir do mar. Esse emergir no grego seria coming up, né? Ele vem surgindo. É algo gradual. Não é assim, pulou, não. Não uma pipoca. É algo que vem caminhapando, né? Que vem acontecendo. É processual. É algo que Satanás já vinha cozinhando o negócio, cozinhando o galo, trabalhando naquilo,
né? Sobe é um presente descritivo no grego e retrata o desenvolvimento de um homem e do seu sistema através de manobras políticas, gradualmente sendo ascendido ao poder. Hã? Ah, tá falando da besta, da segunda besta, mas não falando da primeira ainda. Falando da primeira, né? E se ele tem o caráter do pai dele, que o possui, que é o dragão, que é brutal, sangrento, descontrolado, desumano e selvagem, acima de tudo ele é blasfemo. Ele é blasfemo, ele tem sobre as suas cabeças nome de blasfemo. Por quê? Por 3 motivos. Porque ele alega ser Deus, porque ele usurpa o lugar de Deus e porque ele difama o verdadeiro Deus. Na realidade, isso é uma contradição. Se ele fala que é Deus, para que ele vai falar mal daquele que não é Deus? Que na realidade é o Deus. Para que você vai detonar alguém que você fala que não é nada? Já que você é o Deus, para que você vai falar mal de Deus, que não é Deus? Mas que na realidade é Deus. Nós vamos ver isso quando a gente estiver vendo o discurso dele, né? Mas ainda falta a cerejinha do bolo. Não é legal quando tem uma cereja? É mais estético até, né? Quando você faz o bolo, você põe todas aquelas camadas, faz o contorno do bolo, aquela que o Natan mete o dedo assim sem ninguém ver. Você põe os desenhinhos, as flores. Mas falta a cerejinha, né? É aquilo que dá o charme pro bolo, né? A cereja do bolo. Falta a cereja do bolo. Qual que é a cereja do bolo satânico aqui? Como é que se demonstra supremamente que se é divino? Qual que é a demonstração suprema de divindade? Poder sobre a morte. Poder sobre a morte. O poder da ressurreição. E isso vai acontecer. Apocalipse 13:3. Nosso versículo de hoje, agora com 45 minutos. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Essa ferida mortal foi curada. Nós aprendemos em 2 Tessalonicenses 12, olha o nosso texto teimoso aí de novo, Elaine. 2 Tessalonicenses 2, os irmãos poderiam abrir lá. 2 Tessalonicenses, por isso tem que ser 1h30. 2 Tessalonicenses 2, a gente aprendeu lá que existe uma permissão divina bem ampla, para que Satanás conduza a humanidade através da mentira. Olha lá, 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12. É por este motivo, pois, está falando da geração tribulacional, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Lembra lá na sua casa, tocamos nesse versículo várias vezes. Ou seja, nós estamos aprendendo aqui nesses 2 versículos que existe uma permissão divina ampla para Satanás trabalhar e conduzir a humanidade através da mentira. E nesse mesmo texto, no 9 e no 10, a gente lê o seguinte: ora, o aparecimento do iníquo, que é um dos títulos do anticristo, é segundo a eficácia de Satanás. Olha, nós não estamos falando aqui no 13:1, vi emergir do mar uma besta com 7 cabeças, 7 chifres, 10 cabeças, etc. O aparecimento do iníquo, o seu coming upmento, né? O seu surgimento. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. É o anticristo. Vai morrer ressoprada por Cristo, lá no final da tribulação. Ah, não, nós vamos chegar aí, calma. Não, vai morrer fisicamente, na metade da tribulação. Mas vamos chegar lá. Primeiro eu estou costurando. Nós estamos aprendendo aqui em 2 Tessalonicenses que existe uma permissão divina muito ampla para a operação do erro. Satanás conduza a humanidade através da mentira e do engano. E em 2, 9 e 10 nós aprendemos também que quando a besta aparecer, Satanás vai ter oportunidade de usar
Quantos por cento do seu poder? Parece que é 29%, né, que fala aqui no texto. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com 29% de poder e sinais e poderes de mentira, e com 38,4% de engano de injustiça aos que perecem. Não é o que está falando aí, Elaine? São quantos por cento? 100%. Ou seja, então nós estamos aprendendo em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, que a besta, que o surgimento, que o aparecimento do iníquo, né, que por ocasião desse coming upmento, Satanás vai ter a permissão de Deus e a oportunidade de usar 100% do seu poder para produzir uma mentira 100% acreditável. Ele vai usar 100% do seu poder, com todo o poder e sinais e poderes de mentira, para produzir uma mentira 100% acreditável, com todo o engano de injustiça. Mesmo porque o texto de Mateus 24 fala que, se possível fora, ele enganaria até os eleitos. Não fala isso lá em Mateus 24? Lembra desse texto? Se possível for. Tanto é que quando ele, mais para frente aqui, quando a gente estiver no versículo 5 e 6, nós vamos ver sobre o discurso do anticristo. Nós vamos ver que antes que ele faça o que está no 7, que é pelejar, né, que é matar fisicamente os santos, antes disso ele vai tentar, qual que é a palavra que eu usei aqui? Ele vai tentar, não é subornar, ele vai tentar, como é que se diz? Enganar com palavras, mas eu tinha corromper a fé, vamos dizer assim, ludibriar. Tanto é que o discurso dele, a princípio, no início da segunda metade, também vai ser dirigida aos crentes, porque a gente vê, isso já dando uma adiantada, que no discurso dele, ele difama o tabernáculo, os que habitam no céu. O que ele vai falar para os crentes daquela época, que ainda não estão tatuados, é o seguinte, ó: você vai morrer à toa igual os outros? Olha aqui o meu poder. Olha o que eu estou fazendo. Eu ressuscitei dos mortos. Você vai ficar seguindo esse Deus morto, esse Deus furado? Vai morrer à toa igual esses que dizem que estão lá no céu? Isso é mais para frente. Então, já que Satanás, ele vai ter a oportunidade de usar 100% do seu poder na tribulação, por ocasião do coming upmento da besta, né, do surgimento, do aparecimento do iníquo, e a gente não sabe, eu particularmente creio que é a opção A. Se isso faz parte, né, a morte e ressurreição da besta, se isso faz parte do script de Satanás, né, eu penso até que ele vai ter uma conversa formal, ele vai chamar o anticristo e fazer um pacto mesmo com ele. Ó, tudo isso te darei. Igual ele falou com o Cristo: se prostrado me adorares. Tranquilo. Né? Tudo isso te darei se prostrado me adorares, mas dentro dos planos que eu tenho para você, eu vou ter que te matar. Não esquenta a cabeça não, que depois eu vou te ressuscitar. Eu não sei se isso já faz parte do script, eu penso que sim, isso é a minha opinião. Ou, se a morte do anticristo, né, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, se é apenas uma consequência funesta, vamos dizer assim, né, eu gosto da palavra funesta, uma consequência ruim, resultante da política do anticristo. Contrariou algum interesse, a máfia mandou matar, alguém ficou insatisfeito com ele, algum desafeto, um atentado político ou pessoal, alguma coisa. O fato grego mesmo é que ele morre, literalmente. Isso é fato. Porque o grego diz literalmente, onde está traduzido aqui, ó, vi uma de suas cabeças. Lembra que eu falei, o reino e o rei é uma coisa só.
Aqui nós estamos falando de um indivíduo, porque lá no 14 a gente vê que o argumento do falso profeta para conduzir a adoração ao anticristo, igual o Espírito Santo faz com Jesus Cristo, de acordo com João 16,14, é o fato de que a besta, aquela que ferida a espada sobreviveu, lá no finalzinho do